Graças a Deus. Vamos para o que interessa? Estou brincando. Os recados fazem parte, né, do culto. E é uma bênção. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e comigo essa noite, para que a gente possa fluir. É uma noite de festa, é uma noite de alegria, porque é noite de ceia do Senhor. A noite de ceia é uma noite muito especial. Aliás, é o culto mais importante da igreja. Por que que é o culto mais importante da igreja? É mais importante porque a ceia é um dom de Deus. É um dom que Deus nos deu, que anuncia a vinda do Messias. Aí você pode dizer, mas o Messias já veio. Sim, ele veio, mas Deus tomou para ele. Mas agora Deus vai entregar para nós. E é por isso que a ceia precisa ser entregue ao Senhor. A ceia é uma oferta. Nós, igreja, entregamos essa oferta ao Senhor. Amém? E quando nós entregamos a oferta de ceia, nós anunciamos o sacrifício. E o sacrifício virá, irmãos, creiam. Creiam que o sacrifício virá. E logo, logo virá, em nome de Jesus. Então, esse mês, nós começamos com outro tema. Quem descobriu qual é o tema? Alguém já descobriu qual é o tema? Todos os meses, nós pregamos um tema por mês. Por quê? Para que a igreja avance, para que a igreja cresça, para que a igreja aprenda realmente a doutrina e a igreja possa crescer em sabedoria. E nesse mês, então, o nosso tema é aleluia, dons maravilhosos. Quem gostaria de receber dons? Você sabia que os dons são para a igreja? Os dons são para nós. O Espírito Santo é que entrega os dons. Olha só, o Espírito Santo entrega os dons. Jesus Cristo entrega os ministérios. E Deus opera tudo em todos. Sabe o que significa isso? Que toda a trindade de Deus está empenhada e engajada no propósito dele. Olha como é que está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, diz assim: a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, o Espírito Santo é que entrega. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, é Jesus que entrega. E Deus opera tudo em todos. Então quer dizer, um não trabalha fora do outro. O Espírito Santo trabalha com Jesus, que trabalha com Deus, que Deus trabalha com o Espírito Santo e com Jesus. Quem entendeu? Mas hoje eu quero começar com um dom. Não vou falar de dons do Espírito Santo. Eu vou falar de um dom no singular, para que nós possamos entender algo. Para mim, na minha ótica, o dom mais importante, ele foi entregue pelo próprio Deus, o Pai. O Pai entregou um dom, ele não é espiritual. Mas sem esse dom, nenhum dom espiritual serve para nada. Por quê? Porque não adianta alguém ser curado e não ser salvo. Não adianta de nada alguém ser curado e não ser salvo. Alguém ter discernimento de espíritos e não ser salvo. Alguém trazer uma profecia sobre a tua vida e se você não for salvo. Então esse dom que eu quero falar essa noite é um dom que Deus deu. E esse chama-se o dom da justiça. Na minha ótica, o dom mais importante. Por quê?
Porque quando Deus entregou o dom da justiça, que pagou o juízo, então, quando Deus, através desse dom quer dizer presente, Deus nos presenteia com a sua justiça, que paga o juízo, que era a humanidade inteira sendo condenada. Deus, então, Ele entrega a sua justiça, pagando o juízo, e nos dá de graça a graça, através da fé. Olha como é que está escrito: pela graça sois salvos, através da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E esse dom de Deus é a justiça. Quando Deus quita, quando Deus paga o juízo, então nós recebemos a graça, pela graça, a salvação através da fé. E isso é maravilhoso. Aleluia. Graças a Deus. Mas agora há um caminho a ser perseguido, ou perseguido. Porque quando nós cremos em Jesus Cristo, quando cremos então que esse juízo que Deus pagou através da sua justiça nos salvou, nós precisamos continuar, porque a graça, ela não para por aí. Então o texto vai dizer que há uma graça abundante, há uma graça riquíssima, abundante, que é entregue quando nós entendemos que a justiça é de Deus e não nossa. Presta atenção, a nossa justiça não pode salvar ninguém. A nossa justiça não serve para nada. A nossa justiça não é justa. E isso é um problema muito sério. Porque nós temos por parâmetro que, talvez por sermos pessoas boas, talvez porque pagamos as nossas contas, talvez porque nós ajudamos os pobres, talvez porque damos sacolões, nos julgamos, através da nossa justiça própria, merecedores de algo. Mas o que importa e que está em jogo aqui é a salvação e também reinar em vida. Você sabia que você pode reinar em vida? Está escrito, meus irmãos. Mas esse reinar em vida é através do dom da justiça de Deus e da graça abundante. E reinar em vida não se trata da nossa justiça, mas da justiça de Deus. Reinar em vida, meus irmãos, não é reinar financeiramente. Reinar em vida não é ser riquíssimo na terra. Reinar em vida é reinar no Espírito. É espiritual, são coisas espirituais, coisas maiores. Porque mesmo que alguém reine em vida financeiramente, o seu reino será curto. Porque no primeiro segundo depois da sua morte, ele vai entender que tudo que ele conquistou durante a vida inteira teve que ficar para trás. Não conseguiu levar nada. Agora, o homem e a mulher, cheios do Espírito Santo, que reina em vida, esse levará esse reino por toda a eternidade. E esse foi um problema muito sério que Jesus abordou. E eu quero compartilhar com os irmãos essa noite, para honra e glória do crescimento da igreja. Amém? Vamos lá, vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais este culto e memorial ao Senhor. Pai, nós anunciamos a vinda do Filho. Pai, hoje é noite de anunciar a vinda do Filho. E nós, Pai, cearemos contigo, declarando que nós queremos sim o Filho.
Então, em nome de Jesus Cristo, nos orienta essa noite, para que a gente possa crescer, para que a gente possa fluir, aprender e obedecer, em nome de Jesus Cristo, amém, aleluia. Então, meus irmãos, prestem muita atenção nisso. No livro de Lucas, capítulo 15, Jesus vem falando uma série de parábolas, discipulados, ensinamentos, e Jesus vem ensinando e de repente Jesus para numa mesa e ele começa a ensinar, e nessa mesa se apresentam ali publicanos e pecadores, como o texto diz, fariseus e doutores da lei. Nessa mesa então se apresentam alguns tipos de pessoas que Jesus está preocupado em resgatar. Nós, quando vemos Jesus falando aos fariseus, aos mestres da lei, aos escribas, nós temos a impressão de que Jesus está acusando eles, mas Jesus nunca acusa, Jesus mostra o caminho, porque Jesus tem intenção em salvar todas as pessoas. Não é porque o camarada é religioso, não é porque o camarada é um fariseu, ou é um escriba, ou é um sacerdote caído. Não, meus irmãos, Jesus quer salvar a todos. Ele mesmo disse que ele não veio para julgar o mundo, mas para salvar. Então a meta de Jesus é salvar. E ele então, no capítulo 15, versículo 1, está escrito assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas, e os escribas murmuravam, dizendo, murmuravam, muito importante, fala isso, né? Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus, aqui nesse trecho em diante, ele começa a falar uma parábola. A parábola das 99 ovelhas, né? A ovelha perdida, como alguns dizem. E é muito importante entender que essa parábola Jesus está falando para eles. Jesus está dizendo assim: eu sou aquele que deixo as 99 ovelhas que não precisam de arrependimento, que são vocês, os fariseus e os escribas, se julgam justos. Então vocês não precisam de arrependimento, mas eu deixo vocês no deserto e vou atrás da ovelha perdida, que são os gentios, as pessoas que não conheciam Cristo. Logo depois então ele fala a parábola da dracma perdida. Ele está dizendo: vocês se perderam em algum lugar, vocês perderam a justiça de Deus e começaram a usufruir da sua própria justiça. Todas as parábolas estão falando para eles. Aí depois ele fala a parábola do filho pródigo, que representa Deus. O filho que saiu representa o gentio, que se arrepende e volta como a igreja. E o outro filho representa Israel, que estava em casa, mas perdido. Está falando deles. E Jesus continua, ele vai falando uma série de parábolas e discipulando o povo, até que no capítulo 16, versículo 14, coloca aqui atrás, por favor. Capítulo 16, versículo 14, está escrito assim: e os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam de Jesus. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele, Jesus. E o verso 15 diz assim: e disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Jesus então está falando da justiça própria, das pessoas que não receberam o dom da justiça de Deus. Porque, meus irmãos, pense comigo,
Se a salvação é pela graça, e a graça é recebida através de um dom de Deus que justificou a dívida, então muitas pessoas podem estar na igreja hoje. Muitas pessoas podem estar na igreja hoje, mas não serem salvas. Porque a justiça própria, eu achar que eu mereço, eu achar que Deus vai olhar para mim porque eu não faço mal a ninguém, Deus vai olhar para mim porque levo um sacolão ao necessitado, e Ele vai me salvar. Meus irmãos, não existe salvação por justiça própria, só há salvação na justiça de Deus. E a justiça de Deus não tem nada a ver com o homem, é com Deus. Então Jesus vem falando aqui para eles, dizendo: olha, arrependam-se enquanto é tempo, arrependam-se. Essa justiça de vocês, ela só serve para os homens, mas Deus conhece o coração de vocês. E olha só, meus irmãos, talvez essa justiça própria que estava lá nos fariseus atravessou séculos e mais séculos e chegou aqui hoje. Uau. Porque a igreja precisa entender o processo de Deus, que não somos nós, não tem nada a ver conosco, tudo é Ele. Eu preciso estar debaixo da justiça de Deus, não da minha. A minha justiça não serve para nada. Não adianta você vir aqui pregar bonitinho, não adianta você vir aqui servir na igreja, não adianta você vir no culto domingo, nada disso resolve, se nós não entendermos que foi Deus que pagou o preço, que Deus quitou a dívida, foi Deus que quitou a dívida em Jesus Cristo. Porque muitas pessoas que não têm entendimento, elas acham assim: poxa, mas como é que Deus pôde fazer isso com seu filho? Eu tenho certeza que quando Jesus estava na cruz, Deus ficou de costas. Balela, meus irmãos, balela. Deus não ficou de costas, aliás, Ele ficou dentro do filho. Porque está escrito, Filipe dizendo assim: ei, Senhor, mostra-nos o Pai. E o filho diz: Filipe, estás há tanto tempo comigo, Filipe, e ainda não me conheces? O Pai estava dentro do filho. O Pai sofreu os cravos e pagou o preço. E foi Ele que pagou, não fomos nós. E a nossa justiça própria só serve para nos fazer perecer. Precisamos entender, meus irmãos, que Deus pagou o preço, mas agora precisamos andar nessa justiça para recebermos a graça abundante. Graça abundante, porque está escrito que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador quer dizer recompensador. Deus recompensa os filhos que o buscam. Está escrito que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino e a justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas. E aí, meus irmãos, eu quero entrar nesse texto que eu vou pregar essa noite, do verso 19 do capítulo 16 de Lucas. A partir do verso 19, então, Jesus começa a contar uma história. Não uma parábola, uma história. Parábola não tem nome, e aqui nessa história tem nome. Então ele começa dizendo no verso 19: ora, havia um homem rico. Primeiro ponto a entendermos é que a riqueza deste homem dependia da sua obediência nos princípios da palavra de Deus. Porque Deus preparou princípios para que eu e você possamos entrar na riqueza natural. Não quer dizer, meus irmãos, que esse homem, andando em princípios, ele alcançaria a salvação.
Porque a salvação não tem nada a ver com os princípios que eu uso para que as minhas finanças fluam. Não tem nada a ver. Então ele vai dizer: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as suas chagas. Agora preste atenção: o fato de um homem ser rico não tem nada a ver que esse homem não poderia ir para o inferno, e o fato de um mendigo ser pobre não tem nada a ver que ele poderia ir para o paraíso. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando exatamente da justiça própria de cada um. O mendigo era pobre, mas ele cria na justiça de Deus. Então quer dizer que alguém pode ser salvo e ser um mendigo. E alguém pode ser rico e ir para o inferno. Não tem nada a ver, meus irmãos, uma coisa com a outra. O fato de alguém ser um mendigo, sendo salvo, é que ele não viveu uma vida usufruindo dos princípios da prosperidade. Vou ter que mostrar. Coloca aqui para mim Provérbios capítulo 11, verso 21. Provérbios capítulo 11, verso 21. Ainda que junte as mãos, o mal não ficará impune, mas a semente dos justos será liberada. Versículo 24. 24. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua própria perda. 25. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Então a palavra de Deus, meus irmãos, ela nos ensina a sermos prósperos, ainda que nas riquezas injustas, como a Bíblia fala, porque a Bíblia vai dizer que toda riqueza terrena é injusta. Quem crê? Meia dúzia crê, o resto acha que a riqueza é justa. Mas se essa riqueza da terra fosse justa, onde estariam os teus 50 mil por mês? Porque alguns ganham bilhões e outros ganham salário. Isso é justo? Se fosse justa, cada um de nós teria que ganhar no mínimo 50 mil por mês. Todos igualmente igual. Essa é boa, hein? Provérbio, igualmente igual. Provérbios de São Giba. Mas amém, vamos para cá. Então presta atenção, verso 22. Lucas 16, verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão é o paraíso. Amém? O seio de Abraão é o paraíso. E morreu também o rico e foi sepultado. Ora, Lázaro morreu e os anjos o levaram para o seio de Abraão. Morre o rico e é sepultado. Presta atenção nesse detalhe. Verso 23. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Presta atenção em algo. O lugar de tormento é o inferno. Há quem diga que o inferno ainda não existe. Mas se o lugar de tormento não é o inferno, eu não sei qual o nome será dado ao inferno.
Porque um lugar onde a pessoa está sendo queimada, a sede, e não pode atravessar para o outro lado, e fica ali sofrendo queimaduras e sede, e todo tipo de afronta. Se esse lugar não é um inferno, meus irmãos, eu não sei que lugar é o inferno. E então esse rico, ele vai para esse lugar. O detalhe é que o lugar de tormento e o lugar do seio de Abraão, onde é o paraíso, um consegue ver o outro. Só que entre um e o outro há um abismo. E quem está lá não passa para cá, quem está aqui não passa para lá. Quem está entendendo? Então o texto vai dizer, e clamando, verso 24, e clamando disse, pai Abraão, olha o detalhe, o rico está chamando Abraão de pai. Era filho, obedecia às leis, mas as leis que importava para a sua própria riqueza, e por isso que ele ficou rico. Mas as leis que ele obedeceu para enriquecer, essas mesmas leis não pôde salvá-lo, não puderam salvá-lo, melhor dizendo. Então ele está dizendo, pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Outro detalhe, o rico está no inferno e está sendo atormentado. Ele está com a sua alma sendo atormentado, porque quem não é salvo, vai para o inferno, e vai lembrar de tudo, e vai sofrer o dano. Verso 25, disse porém Abraão, filho, olha aí, Abraão reconhece que ele é filho. Filho, lembra-te do que recebestes em teus bens, lembra-te de que recebestes os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. O que não quer dizer que o rico recebeu os bens e foi para o inferno porque era rico também, mas porque ele usava da sua justiça própria. E o mendigo usava da justiça de Deus, mas, porém, entretanto, não usava de princípios para prosperar. Irmãos, Deus não quer ninguém pobre. Deus não quer a igreja pobre. Mesmo porque uma igreja pobre vai ganhar quem para Jesus? Vai lá na rua. Vai lá na rua pregar e dizer para alguém lá fora que Jesus é bom, só que ele é pobre. Vai ver se você vai ganhar alguém. A igreja, meus irmãos, ela tem o poder nas suas mãos. A igreja tem autoridade para declarar nas regiões celestiais e para declarar na terra, terra frutifica. Mas por que isso não acontece? Porque a igreja, na sua maioria, não anda em princípios. A igreja joga sangue na terra quando fala mal de alguém. Sim. Porque jogar sangue na terra é a mesma coisa que murmurar, está escrito em João. Muitas pessoas jogam sangue na terra e a terra não dá a sua força. E é um princípio poderoso para que a terra dê a sua força. É o princípio da benevolência, ajudar as vidas, ajudar as pessoas, contribuir com a obra do Senhor. Outro princípio, não murmurar. Outro princípio, ser fiel. Outro princípio, trabalhar no ministério. Tudo isso, meus irmãos, tudo isso nos recompensa o Senhor, que é dono da igreja. Alguém está entendendo? Então, Lázaro agora está no seio de Abraão e o rico está sendo atormentado. E ele pede, ele consegue enxergar
Do outro lado, ele vê Abraão e vê também Lázaro. E ele diz: olha, pai, eu estou aqui, eu estou angustiado, estou queimando, estou com sede. Pede para Lázaro molhar a ponta do seu dedo e refrescar a minha língua. Verso 26 diz assim: e além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que quisessem passar de cá para lá. Verso 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes Lázaro à casa dos meus pais. Outro detalhe: o rico tem lembrança, ele está no inferno, está sentindo dor e está lembrando de tudo. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Olha aí, o rico agora está preocupado com a sua casa, está preocupado com seus irmãos, ele está sofrendo, ele lembra dos irmãos, ele sabe que ele viveu uma vida para a sua própria glória e não para a glória de Deus, ele viveu através da sua própria justiça, e agora ele está dizendo: pai Abraão, manda alguém avisar, manda Lázaro avisar meus irmãos, porque eu não quero que eles venham para cá, isso aqui é muito ruim. Aleluia. Verso 29. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ouçam-nos. Por quê? Por que Abraão está mandando eles ouvir? Porque quem não ouve essa palavra, porque quem não é ministrado por essa palavra, não pode encontrar a justiça de Deus, vai caminhar na sua própria justiça. Abraão está dizendo: diga para eles que o segredo está no livro. O segredo está no livro, a justiça minha está no livro. Verso 30. E disse ele: não, pai Abraão. Olha que teimoso. Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, se não ouvem a Escritura, ainda que alguém dos mortos como eu vou morrer e vou ressuscitar, não vai resolver nada, porque eles olham para mim e não creem. A palavra de Deus é o que nos faz crer. Aqui está o segredo, meus irmãos. Aqui está o segredo. Não adianta Cristo se revelar e você dizer que crê, se você não tem a palavra, se você não ouve a palavra, se você não medita nessa palavra, porque toda a palavra de Deus é Cristo Jesus. Se você não tem paciência para ouvi-lo, para aprender com ele, você não pode dizer que crê nele. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem crê? Ainda bem que meia dúzia crê. Quem crê? Aleluia. Agora deixa eu fazer outra pergunta. Se você crê, quanto tempo você emprega na tua própria justiça por dia? E quanto tempo você emprega na justiça dele? Se você crê, quantas horas do dia
você entrega para Ele? E quantas horas do dia você entrega para o teu próprio propósito? Pastor, mas eu tenho que alimentar a minha família. Sim, eu não estou dizendo que não. Mas lá no trabalho, o que passa pela tua mente? Porque um homem cheio da justiça de Deus e da graça abundante, ele está sempre pensando algo dentro do propósito de Deus. Quando você acorda, você dá glória a Ele. Quando você está indo para o teu trabalho, você está glorificando a Ele, você está agradecendo mais um dia. Quando você está chegando no lugar, você está dizendo assim: Pai, se tiver alguém hoje que o Senhor preparou, eu estou pronto, envia-me a mim, porque o principal é a tua obra, não é a minha, é a tua. Mas posso dizer uma coisa, meus irmãos? A síndrome dos fariseus atravessou os séculos. E hoje, a maioria dos crentes não gastam 5 minutos na obra de Deus. Está todo mundo preocupado com a sua provisão, está todo mundo preocupado com a sua casa, está todo mundo preocupado com a sua família, está todo mundo preocupado com o reino dos seus, e não com o reino dos céus. Ah, se a igreja entendesse, o reino dos céus é abundante. Quando nós dedicamos a nossa vida a esse reino, quando dedicamos a vida ao reino dos céus, o reino da terra e o reino dos nossos, é maravilhoso. É maravilhoso. Nós vimos os nossos filhos crescerem no propósito, vimos os nossos netos crescerem no propósito, vimos filhos espirituais, vimos tudo que o propósito de Deus nos dá, tudo que Ele prepara nessa jornada. Mas a igreja precisa arrancar a mente medíocre de vir para a igreja pedir coisa. Ei, crente, acorda. Você não tem que vir aqui pedir nada. Você tem que vir aqui se encher para dar lá fora. Você tem que se encher aqui e sair derramando lá nas pessoas. Mas nunca houve um tempo de uma frieza tão grande na igreja, onde os crentes voltaram ao deserto de Moisés e estão só assim: maná, maná, maná. A igreja precisa acordar, irmãos. Você quer fluir na tua vida? Coloque o propósito de Deus na frente. Você quer fluir? Ah, pastor, mas o senhor vive na igreja? Sim, eu vivo na igreja, eu vivo para a igreja, eu vivo por Jesus Cristo. Não interessa o momento, não interessa a hora, não interessa nada. Por quê? Porque sou o bonzão? Não, porque sou o pior. Porque se é para falar de mim, vamos dizer quem eu sou, o pior. Mas eu sei que é Ele que vive em mim. Para de te preocupar com o teu reino. Começa a se preocupar com o reino dos céus. Porque o reino dos céus é maravilhoso. A graça é abundante, ela é riquíssima. Sabe, a ceia é um dom, presente de Deus. Anunciamos a vinda do Messias. Mas deixa eu perguntar uma coisa: se Messias vier hoje, se o Cristo vier hoje, depois da ceia, quantos estarão preparados para subir? Porque a Bíblia diz que 2 tribos, quando o povo atravessou o deserto e o rio Jordão para entrar em Canaã, 2 tribos disseram: Moisés, permita que fiquemos aqui, porque temos gado. Existem 2 tipos de pessoas dentro da igreja: os que amam a vinda do Senhor e os que temem a vinda do Senhor. Mas você que teme, você precisa entender algo:
não é por você ser bom, não é por você merecer, é porque Ele já fez. É porque Ele já fez, apenas acerte o passo. Apenas comece todos os momentos da tua vida estar pensando como você vai ganhar alguém para Cristo, como você vai exercer o teu propósito. Você é jovem, pense nisso. Na faculdade, pense como Jesus vai ser glorificado na sua vida, não como o diabo vai te tirar da igreja na faculdade, porque é o que acontece. A maioria dos jovens vão para a faculdade e se perdem. Meus irmãos, chegou a hora da igreja crescer. Cristo está voltando realmente, Ele está voltando realmente. E nós temos que estar preparados para um reino celestial maravilhoso. Não se preocupe com o que vai ficar aqui. O que vai ficar aqui é traça e a ferrugem vão comer. Sabe, aquele emprego, aquela empresa que você passou a vida inteira preocupado com ela, em questão de um segundo, você vai olhar para ela e dizer: a minha empresa, não, a minha empresa, a minha empresa. E tomara que sejam os anjos que nos levem, não que a gente seja sepultado, porque uma pessoa cheia da justiça própria não pode receber a graça de Deus. Porque se eu estou cheio da minha justiça, a minha justiça não vai me salvar. Quem salva é Cristo. E depois de Cristo nos salvar, aí nós precisamos entrar na graça abundante, através do dom de Deus. Uma graça tão maravilhosa que médicos vão profetizar antes da operação e dizer: Pai, em nome do teu filho amado, se for preciso eu boto a mão, mas se não for, cura agora. Esse é o propósito. Advogados que vão dizer não para a falcatrua. Políticos que só de chegar perto de alguém cheio do Espírito Santo vai cair endemoniado. E essa é a graça que Deus tem para a igreja. E uma graça que tem sido tão menosprezada. As pessoas se conformam e dizem: eu sou salvo porque eu estou numa igreja. Meu irmão, a igreja não salva ninguém. O que salva é o Cristo da igreja. Não é nós estarmos aqui domingo, nem quarta, nem todos os dias aqui dentro que nos salva. O que nos salva é crer que nós não merecemos, que nós não podemos, mas que Ele fez. E agora que Ele fez, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu declaro em nome de Jesus Cristo. Eu declaro profissionais aqui cheios do Espírito Santo, governando a cidade. Eu declaro aqui eletricistas entregando, meu Deus, trabalhos incríveis que ninguém poderia fazer, mas Ele fez. Eu declaro dentistas, médicos. Eu declaro em nome de Jesus Cristo ministros da palavra de Deus, sérios, que não negam o propósito pelo seu próprio propósito. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloca aqui para mim, eu vou encerrar. Nós vamos ceiar com o Senhor. Romanos, cadê o louvor? Pode subir. A igreja precisa voltar ao maior amor. A igreja precisa voltar ao primeiro e maior amor.
Porque o diabo tem se levantado, meus irmãos, para cansar os crentes. E o crente vai se acostumando e aceitando tudo. Aceitando tudo que é do diabo, quando deveria rejeitar e declarar em nome de Jesus: isso que eu estou passando, isso que os meus olhos estão vendo, não é a realidade. A realidade é a vitória de viver uma vida reinando com Cristo hoje. Aleluia.